O Bruno Henrique foi julgado e condenado pelo tribunal e a pena que ele recebeu, meu irmão, foi simplesmente ridícula. Porque hoje ficou mais claro do que a água transparente e cristalina que o crime compensa no Brasil, velho. E abre um precedente até delicado para o futebol brasileiro. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que falou o Felipe Melo sobre isso, o Capelanes detonando a decisão do tribunal lá na Rádio Bandeirantes e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Andrei Kampf, lá na UOL, falou um pouquinho sobre o perigo dessa decisão do STJD sobre o Bruno Henrique. A decisão do STJD, no caso Bruno Henrique, ela é importante e abre um precedente até delicado para o futebol brasileiro. Por quê? Porque a manipulação de resultados é uma das maiores ameaças ao esporte, porque ela fere a integridade esportiva que garante a incerteza do resultado, que é pilar do jogo limpo. O Bruno Henrique foi condenado por atitude contrária à ética desportiva. Mas os auditores entenderam que forçar um cartão amarelo não prejudicou o Flamengo, o que reduziu e muito a pena. Dois alertas importantes. Primeiro, a decisão ainda cabe recurso. O Flamengo deve recorrer ao pleno do tribunal e pedir o efeito suspensivo, o que mantém o jogador em campo até uma decisão final. Segundo, essa decisão só vale dentro do Brasil. O STJD é um tribunal nacional. Para ter alcance internacional, ele precisa pedir que a CBF oficie a FIFA, que é quem pode ampliar essa decisão para competições fora do país. O Felipe Melo também comentou a decisão do tribunal nas suas redes sociais e levantou algumas questões bem importantes. Fala pessoal, muita gente aí perguntando, né? Falando para eu dar minha opinião sobre o caso Bruno Henrique. E para eu dar a minha opinião sincera, eu preciso de saber tudo que foi feito. Por exemplo, e eu não sei, eu não peguei o negócio para assistir, para ver, tá acontecendo isso, não vi. Vi até uma parte de hoje do julgamento e tal, mas não sei o que de fato ele fez. Foi condenado, né? 12 jogos, 60 mil reais, se não me engano, de multa, né? Agora, eu sim vi o desespero de um garoto, Vitor Mendes. Inclusive, ele trabalhava e gerava recurso para pagar os tratamentos do pai que veio a falecer, né? Pegou 2 anos de suspensão. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que tem que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá para brigar com o sistema. Não dá para brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque... Não importa o clube. Estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos. Então a minha pergunta sincera é... Se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Vamos lá? Sem gerar corte, por favor, tá? Porque eu não terminei ainda não. É porque ele fez menos? Foi menos do que ele fez? Ó, o outro lá fez um negócio de 4 jogos, não sei quantos cartões amarelos, aí o cara, sabe assim, influenciou vários jogos e ele menos. Foi isso? Se foi isso, é justo. Se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos, né? Vai pagar pelo que fez. Uns foram mais, outros foram menos. Então eu tenho que ver para falar com vocês. Tem que ver, é complicado. Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui
rival durante muitos anos do Bruno Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai. O pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim, independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim, gente, eu não entendo, consigo entender. Eu queria a opinião sincera de vocês. O que vocês acharam? Vocês acharam justa a punição? 12 jogos e mais 60 mil, foi justo? Pelo que ele fez, essa é uma justa punição? Ou não? Ou outras pessoas que pegaram 1, 2 anos de suspensão fizeram menos ou igual? É uma pergunta para vocês. Eu, de verdade, não tem como eu chegar e falar, o Bruno Henrique, você mereceu 3, 4 anos. Não porque eu não sei. Eu não vi, não comparei uma coisa com a outra. Eu não comparei os casos. Mas eu posso falar uma coisa. Independente se fez pouco ou muito, se foram 12 jogos ou não, cara que ganha milhões se queimar por isso, cara que ganha milhões, é muito triste. Isso é muito triste. É um exemplo super negativo. Não sigam um exemplo como esse, gente, por favor. Já o Capelanes, o Quesada, trocaram uma ideia sobre isso na Rádio Bandeirantes e, meu amigo, concordo e muito. Quesada, como Pretzel, assim como todos vocês, o deles que não tá aqui Mas hoje. mais o Capriotti, depois Zaidan, o Quesada e depois o estive Pretzel. no telefone com o Zaidan há pouco, com o Manuel. Tem prioridade, né? Eu posso falar a verdade, eu nunca cometi um crime na vida. Nunca cometi um crime na vida. Não que você saiba, Não, né? não que eu saiba. Assim, qual que é o crime? Passar no sinal vermelho, chegar uma multa. Mas assim, nunca lesei alguém, nunca fiz matou absolutamente nada, ninguém. nunca matei ninguém, até onde eu saiba, né? A gente tem que sempre seguir Nem de susto? na linha. Não, de susto, de vez em quando eu dou uns sustinhos aqui na redação. Mas eu tô começando a pensar, de verdade, em começar a cometer alguns crimes aqui no Brasil. Tô com vontade. Assaltar um banco. Tô com vontade de... que isso, não, gente. tô falando Não. sério. Não, vou te falar por quê. Não, eu tô começando a João. cogitar a possibilidade de começar a cometer crimes. Por quê? Hoje ficou mais claro do que a água transparente, cristalina, que o crime compensa no Brasil, velho. O que o Flamengo tem a ver? A instituição Flamengo passou um pano gigantesco pro tal do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje ele foi condenado, mas cabe efeito, mas cabe reversão e tal. Ele foi condenado por manipulação de resultados. Uma multa de R$60 mil e 12 jogos afastado. Na verdade, ele não foi condenado por manipulação de resultados. Ele foi condenado por... Qual que é o termo? Vamos lá, vou te pegar aqui. Vou pegar o termo para você aqui. contra É contra a ética no esporte. Puxa vida. É um outro nome para falar que ele, né? É isso, vamos lá. É um outro nome que Culpado por manipulação envolvendo apostas esportivas. É isso aqui que eu acabei de perguntar. Aqui que tá escrito aqui. Eu só entrando no debate. É aqui que tá escrito aqui. Tô entrando Entendeu? no debate só uma parte. Sim. E entendendo tua ideia, a tua opinião. agir de forma contrária à ética esportiva. Agir Ou de seja, forma um blá, 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 contrária à ética esportiva. Tudo bem. Ele não foi condenado por manipulação Grande de blá resultado. blá blá. Tá, qual que é o termo? Então por que ele foi condenado? Vamos lá. Agir de forma contrária à ética esportiva. Tá, isso significa o quê? Vamos lá. Que ele é antiético em relação às Isso coisas do significa o esporte. seguinte, isso significa o que nós estamos cansados de ver aqui no futebol brasileiro. Que os auditores do Tribunal de Justiça, no caso aqui o Superior Tribunal de Justiça, eles sempre têm uma vírgula na regra. Eles sempre têm uma carta na manga para poder direcionar o julgamento da maneira que eles acham mais correta e mais conveniente. Agora tem um detalhe importante. Eu fico com a sensação também de que a não punição do Lucas Paquetá lá na Inglaterra pela Premier League vai causar um efeito cascata perigoso
no futebol. Não que eu quisesse que o Lucas Paquetá tivesse sido punido. De novo não a gente é volta isso. no debate, vendo Não é os isso. 4 lances do Paquetá. Então, não é isso. O problema é o seguinte, Pra o mim problema só tem um é que discutível. o problema é que esses eventos midiáticos, esses julgamentos midiáticos, quando eles não tomam aquela direção que a gente imagina que deveria tomar, ou que poderia tomar, não vou condenar ninguém aqui, não vou acusar ninguém de ter manipulado o resultado. Mas quando você sinaliza dessa maneira que, o cara está sendo acusado de manipular resultado, mas ele não entra nesse julgamento, ele vai entrar em outro, você só estimula que o crime continue sendo praticado e que você incentiva outros jogadores a praticarem o crime, porque ele sabe que ele não vai ser punido. Agora, e aqueles caras lá que teve gente aí que pegou já 1 ano de suspensão, 2 anos, não, já foi eu tenho a lista aqui, já foi a lista. Zagueiro Bauerman que disputou aí o Mundial. Eu tenho uma lista aqui. Por que o peso é de uma maneira para uns, Manga. Gabriel e o peso Tota é foi diferente banido. para outros? Jovem Então, foi banido. a TNT publica aqui, eu me embasei justamente nessa publicação. Culpado por manipulação envolvendo apostas esportivas. O atacante está suspenso por 12 jogos, mas pode jogar Libertadores, perfeito? E ele vai ter que pagar 60 milhões. Pode jogar Libertadores. Pode jogar no Brasil. Não pode jogar no Brasil. Aí, eu fui me informar em relação aos jogadores que já foram penalizados ou até banidos do esporte. Punições na operação penalidade máxima. Os banidos: Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, o Romário e o Igor Catatal. Liberado após multa. Alguns desses aí admitiram, não é? Sim. Assumiram que fizeram o trambique. O Porfírio era lateral do Ipiranga. Exatamente. Diferentemente do Bruno Henrique, que nunca admitiu. Nunca. Né? Liberado após multa, o Tony Anderson, que estava na época do Ituano. Liberado após 360 dias, 1 ano, suspensos. Aleph Manga, Brian Garcia, que era do Independente Del Valle, do Equador. O Eduardo Bauerman, citado por nós. Fernando Neto, Igor Cariús, do Sport. E o Kevin, que era do Independente, além do Sávio, do Remo. Suspensos por 600 dias. Tá jogando. 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E por 720 dias, Gabriel Domingues... Dadá Belmonte. Pintou muito bem, Dadá Belmonte. Gabriel Domingos, Paulo Miranda, Nino Paraíba, que voltou recentemente pelo Cuiabá, Moraes e Vitor Mendes. Paulo Miranda voltou a jogar num time pequeno. Isso aí eu não sei. O Nino Paraíba eu vi recentemente ele pelo Cuiabá. Voltou que eu vi ele bater pênalti e errar, o Paulo Miranda. Olha só. Uma decisão por pênalti. Então, por que eu tô querendo dizer? É claro que eu não vou sair daqui... Desculpa, misto do Cuiabá, contra tá a Português. Boa. Ele jogou contra a Português. Perfeito. É claro que eu não vou sair daqui, é claro que eu fiz uma figura de linguagem, uma entre aspas brincadeira, que dá vontade de a gente começar a cometer crime no Brasil. Porque a gente faz tudo certinho, paga imposto em dia, se mata, a gente sobrevive aqui. E aí você de repente vê um jogador, mas ele não participou. Gente, por favor, velho. Ou então por que o cara foi condenado? Por que o cara... Qual que é o termo aí correto, Capri, que você tá querendo dizer? Que ele feriu a ética do esporte. Por favor, velho. Vamos contar a lorota pra outro, velho. Mas você... Vamos contar a lorota pra outro. Aí é porque é jogador do Flamengo também. Aí o Flamengo vai e passa pano na cabeça do cara. De forma contrária à ética esportiva. Que ética esportiva no de forma contrária à ética esportiva. Coisa patética, irmão. O que, infelizmente, né, a gente percebe é que há realmente 2 pesos e 2 medidas. Isso não é de agora, não é por causa do Bruno Henrique, não, hein? Quantas vezes nós já falamos aqui de julgamentos mandrake lá no Tribunal de Justiça Desportiva? Quantas vezes nós já cansamos de ver aqui julgamentos claramente direcionados para uma camisa ou para outra, para um interesse ou outro? Então, é difícil, né? É duro, e a gente sabe que o Flamengo provavelmente vai conseguir reduzir esse número de jogos também. Claro vai entrar vai. com recurso, isso aí vai diminuir para 2 jogos e 100 cestas básicas e vamos em frente. Só uma última sublinhada, Quessadinha. Segue o jogo. Só pra ouvir o Quesada aqui, rapidinho, Quessadinha. O Dudu, ele tomou uma punição de 6 jogos, porque ele mandou a Leila tomar caju, certo? Ele mandou VTNC. E aí falaram, vou trabalhar no Cruzeiro. Ele tomou 6 jogos. O Bruno Henrique feriu a ética esportiva e tá tomando 12, cabendo recurso ainda. É uma coisa ridícula o Brasil, velho. Desculpa, Quessadinha. Não, são coisas que são mais sérias, né? Acho que também ofender uma mulher não é legal, mas nesse caso é um envolvimento numa possível manipulação de alguma coisa dentro de um jogo, né? Isso é um negócio muito
Muito, muito, muito Mas sério. tu olha, Cassandra, tu olha pro lance, tu acha que ele tá envolvido? Puta, eu não sei dizer. É difícil, eu também. É difícil. Eu tava vendo o lance dele Tem muitos do cartão. lances, tem lances tu que sabe você... qual foi o lance igual dele? É. O do Neymar com o Wilton domingo no E aí? Santos e Fluminense. Então. O Wilton só deu amarelo, não expulsou ele. O lance foi igual. O que eu sinceramente acho que não é que é o Flamengo, não, tá? Porque os outros jogadores que também sofreram uma punição e agora voltaram a jogar, não atuavam no Flamengo, entendeu? Então, é o que o Capri falou. Acho que está criando uma jurisprudência perigosa, porque aos olhos de uma lei internacional, se eu sou advogado de algum jogador brasileiro que se envolve numa tal manipulação, eu já tenho o caso do Bruno Henrique aqui no Brasil e posso usar do Paquetá também fora, entendeu? Então é o que você falou. Eu acho que o jogador que, se não tiver caráter e quiser se envolver no esquema desse, Deixa eu só contar um negócio. ele corre o risco de ser punido por poucos jogos, 12, 15 jogos, que entre nós, pra mim não representa nada 12 jogos. Sinceramente, eu acho isso daí um presente. É um presente. É um presente. É um presente. É um presente. E vai baixar, vai cair mais. Vai cair, ainda. vai cair. Grêmio Sport estavam jogando Grêmio Sport e aí o Brait White tomou um cartão ridículo, amarelo, certo? Foi o terceiro. Ele ficou suspenso para enfrentar o Atlético Mineiro. Eu tava vendo o jogo e aí nos debates lá em Porto Alegre eu cheguei, o Brait White forçou o cartão, uma vergonha. Uma vergonha. O cara não pode fazer isso, prejudicou o time. E eu comentei com o Mano Menezes. Perguntei, mano, esse cartão forçado do Brait White, a gente tá debatendo aqui uma vergonha. Ele, não, vocês estão errados. Isso aí, a gente pediu para ele forçar o cartão por uma simples razão. Ele tá com dor no joelho, ele vai ter que passar por um tratamento de 10 dias e ele não vai jogar no sintético do Galo, certo? Então ele forçou o cartão para cumprir suspensão automática e não viajar a BH para jogar no sintético, certo? E aí? Hein, pessoal? E aí? E aí? Bom, Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.